A vida de Jesus em mapa. Chinocando TV. Seja um membro do canal e ganhe benefícios. Nós estamos em 5 a.C. e o mundo está prestes a mudar para sempre. Em uma pequena cidade no interior do Império Romano, nasce um homem que ficaria conhecido como o mais influente ser humano da história da humanidade. Jesus Cristo. Dificilmente existe alguém no mundo hoje que nunca ouviu falar de Jesus. Foi dos seus ensinamentos que nasceu a maior religião do mundo, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Até o nosso próprio calendário é dividido entre antes e depois dele. Palavras como perdão, amor ao próximo, caridade e dignidade foram reinterpretadas pelas suas ideias. E até hoje, milhões de pessoas acreditam em seu retorno. Mas como tudo isso aconteceu? Como um simples... Vocês são muito cristãos, rapaziada? Eu sou um cara que acredita em Deus, mas da igreja eu só pego as coisas boas, tá ligado? Gosto muito, não concordo com muitas das coisas da igreja, não. Então eu acabo pegando só as coisas boas da igreja pra mim e tal. Acredito em Deus, mas pego as coisas boas e fico. As coisas ruins eu jogo pra lá, tá ligado? As coisas que são intolerantes eu não gosto, não. Mas como gosto de Jesus, Jesus é foda, Jesus é top, Jesus é meu parceiro. Vindo da Galileia se tornou o centro da maior fé do mundo. A história de Jesus Cristo fica ainda mais interessante vista em mapa. Assim, nós conseguimos visualizar com clareza seus movimentos e como isso influenciou o mundo em que vivemos. E se eu te falar que esse homem extremamente influente nunca saiu desse pedacinho do mapa aqui? Contar a vida de Jesus Cristo e revisitar as localidades geográficas pelas quais ele passou é mais do que traçar rotas e delimitar cidades. É revisitar uma caminhada que moldou os alicerces do cristianismo. Então já prepara sua bússola, suas ferramentas de cartografia, porque nós vamos ver como foi a vida de Jesus curioso, em mapa, vamos lá. Hoje no Investigando Atlas. Tô curioso. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e se você quer dar uma moral pra gente, considere se tornar membro do canal. Tem diversos benefícios, é só clicar no botão de Seja Membro aqui embaixo e conferir. Enfim, a história de Jesus começa com seus pais, Maria e José. Eles eram simples judeus que viviam na cidade de Nazaré, uma pequena vila no interior da Galileia. Vamos dar uma Galileia que era onde? Porque assim você consegue visualizar isso daqui, o Império Romano. Na época do nascimento de Jesus, toda a região que José e Maria viviam estava submetida a Roma, do imperador Otaviano Augusto, que queria ter um controle maior sobre seu império, exigindo que todos os homens se registrassem em sua cidade. Fugindo dessa cobrança, José e Maria, já grávida, viajam para Belém, cercada por colinas e oliveiras. Tem muitas questões envolvendo a historiografia de Jesus, né? Até que ponto é verdade, até que ponto não. Eu não sei se ele vai só se basear na Bíblia ou em evidências mais reais, mas vamos ver aqui. Profundamente enraizada na tradição judaica como o lugar de nascimento do rei Davi. E foi nesse momento que Jesus nasceu, no ano 4 antes de Cristo. Como que Cristo pode ter nascido no ano 4 antes de Cristo? Bom, essa contagem de antes e depois de Cristo nasceu muitos séculos depois dele, pelo monge Dionísio, que criou um novo calendário no intuito de calcular a data certa da Páscoa. Só que não deu muito certo, ele usou umas informações equivocadas e acabou fixando o nascimento de Jesus no ano 1 depois de Cristo, sem considerar o ano 0. Foi só séculos... Pera, então Jesus tá errado? Mais tarde, depois de muito estudo, que nós chegamos na conclusão que, de acordo com esse calendário, Jesus provavelmente nasceu entre o ano 6 e 4 antes de Cristo. Enfim, Jesus nasceu em um presépio, só que ele tinha nascido no ano 0, né? Tão bonitinho quanto o que tem na casa de sua mãe, já que naquela época os presépios ficavam dentro de montanhas, em um local pouco arejado e com baixa luminosidade. Sua vida já começou tensa com a chegada dos 3 reis magos, provavelmente era pobre, astrônomos ou astrólogos vindos de regiões como a Pérsia, a Babilônia ou a Arábia, guiados por uma estrela. Na época do nascimento de Jesus, quem governava a região era Herodes, o Grande. Ele foi nomeado como o rei dos judeus pelo Senado romano e mantinha seu poder com apoio direto de Roma. E pelo fato dele não querer nenhum concorrente, mandou executar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Assim, buscando escapar dessa perseguição, José, Maria e Jesus fogem para o Egito, ficando lá até a morte de Herodes e voltando depois para... O mundo é muito louco, né, mano? Olha como funcionavam as coisas antes, velho. Que doideira, bicho. Nazaré. Esse vilarejo era simples. Pô, imagina você fugir porque seu filho tá sendo perseguido. Tá doido. Tendo pouquíssima relevância. Depois o nego vai falar que a gente tá
pior. Hoje em dia, pô, tá doido. O mundo andou pra frente. Óbvio que em passo de tartaruga por vezes, mas pra frente a gente tá, velho. Política na região, e foi aqui que Jesus passou sua infância. Esse é um dos momentos menos documentados da vida de Jesus. Pouco se fala sobre seu crescimento, quais práticas ele tinha, como era a sua vida. Mas nós sabemos que foi aqui que Jesus aprendeu com seu pai José o ofício de carpinteiro. Uma das poucas coisas que sabemos é que quando Jesus tinha 12 anos... O pai de Jesus e o pai de Cirilo do Carrossel compartilham a mesma profissão. Tá aí a curiosidade. Ele se separou dos seus pais durante a peregrinação para a festa da Páscoa e foi encontrado dias depois no Templo de Jerusalém, debatendo com doutores da lei, pessoas responsáveis por interpretar e ensinar os preceitos da religião judaica. Todos os presentes ficaram impressionados com sua sabedoria, tanto que, ao ser repreendido por Maria, Jesus responde: "Não sabeis que me convinha estar na casa de meu pai?" Essa afirmação... Pô, imagina, velho. Imagina naquela época. Galera, tipo assim, oxe, velho. O que esse menor tá falando, cara aí? Esse menor tá moscando, tá falando essas coisas e tá se achando, brother? Tu tá se achando quem, brother? Oh! Ei! Oh, tá se achando Jesus? Oh! Revela uma consciência clara de sua identidade e propósito, mesmo tão jovem. E depois disso, o silêncio sobre sua vida voltou, com os únicos relatos dizendo que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele ficou nessa região por muito tempo. Nós só voltamos a ter registro de Jesus aos seus 30 anos, quando ele se desloca para o sul, indo em direção ao Rio Jordão, onde se encontra com seu primo João Batista para ser batizado. Inicialmente, ele recusou batizar Jesus, afirmando que sou eu quem preciso ser batizado por ti. Até aqui, ninguém sabia exatamente quem era Jesus. Ele era só um cara, teoricamente normal, que não tinha passado por nenhum episódio místico. Pelo menos até agora. Durante seu batismo, Jesus recebe a confirmação divina de sua missão. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz vinda dos céus declara: "Esse é o meu filho amado." Episódio doido, que imagina isso, velho. Pô, imagina isso, cara. Jesus. Imagina como deve ter sido a reação desse povo, velho. Pô, mano, tem umas coisas que a história... Pô, meu sonho era ter visões de como era a história antiga também, velho. Deve ser muito doido, mano. O início de sua vida pública. Após o batismo, Jesus partiu para o deserto da Galileia, onde permaneceu por 40 dias e 40 noites em jejum, apenas orando em sua solitude. Ele passa por isso como uma provação que testa sua identidade, sua missão e sua fidelidade a Deus. Tanto que é aqui que ele é testado por Satanás. Primeiro, ele tenta fazer com que Jesus use de seu poder para benefício próprio. Depois, o diabo quer fazer de Jesus um espetáculo para ganhar fama e dinheiro. E por fim, ele tenta fazer com que Jesus o adore em troca da glória eterna. Ao recusar essas tentações usando trechos das Escrituras, Jesus não só resiste, mas também reforça o propósito principal da sua missão, terminando esse... Mano, olha esse... Sabe, mesmo que Jesus não tenha existido, vamos lá. Olha a construção desse personagem, desse ser humano, sabe? Isso é muito... Pô, isso é muito louco, velho. É uma demonstração de... Cara, como eu posso falar, velho? Uma demonstração de fraternidade, humildade, tudo que é de bom, um nível estratosférico que ninguém nunca vai conseguir chegar, cara. Que louco. Esses 40 dias... Olha as provações que ele passou. Tipo assim... Passou por todas as provações, quiseram, o diabo, Satanás, quis alçar ele a um nível de estrela, de ter poder, de, porra, fazer tudo isso, e ele não aceitou, cara. E você vê que pessoas hoje se aceitam muito por conta de outras questões monetárias. E que louco. Jesus retorna à Galileia, iniciando a sua pregação ao povo, propondo uma transformação interior baseada em justiça, misericórdia e arrependimento. E foi justamente aqui que ele escolheu os seus primeiros discípulos. Quem é os primeiros seguidores dele?
Vamos ver aqui, Em vez de relembrar. buscar sábios, estudiosos, eruditos, Jesus se dirigiu a alguns pescadores comuns, os irmãos André e Pedro, que seria um pilar, ou melhor, uma pedra que sustentaria seus discípulos, e também Tiago Pedro, e João. E assim, Tiago e Jesus João. segue percorrendo a Galileia, Isso é um João, anunciando mano, a isso é um chegada João. do reino de Deus. Aqui ele chega a Betsaída, que parece o nome de Bethesda? uma casa de aposta, mas na verdade foi a cidade onde ele encontrou Filipe, Luiz? outro seguidor. A partir Luiz? Felipe Luiz? daí ele seguiu Foi aí que Jorge Jesus e Felipe Luiz se encontraram? Foi daí que nasceu o Flamengo campeão de tudo? para Caná, depois de ser convidado para um casamento, e foi lá que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Durante a celebração, o vinho acabou. Isso pode parecer algo bobo, mas para as festas judaicas, o vinho era um elemento fundamental, e o fato dele ter acabado representaria uma grande vergonha para os noivos. Assim, Eita. atendendo a um pedido de sua mãe, Jesus realiza um milagre e ordena que Transforma os tonéis sejam água. enchidos de água, para que ele os transforme em vinho. Por mais discreto que esse milagre tenha sido, com isso, Jesus firmou a fé de seus discípulos nele. E após isso, ele deu uma passadinha em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, onde afirma que foi enviado por Deus. Páscoa não é o nascimento dele? E a morte dele? Agora eu tô em dúvida. Não somente para salvar os judeus, mas todo o mundo, e que quem segui-lo terá a vida eterna. Na volta para casa, Jesus resolve passar por Samaria, um território hostil ao seu povo, e ali ele dialoga com uma mulher local no Poço de Jacó, de pé até hoje, quebrando dois tabus ao mesmo tempo. O primeiro é de falar com uma mulher em público, e o segundo, de dialogar com uma samaritana. Enfim, ele retorna para Galileia e segue para Caná, onde cura milagrosamente o filho de um oficial do rei, e depois segue para sua cidade natal, Nazaré. Há apenas alguns anos, Jesus partiu da cidade como um simples carpinteiro, e agora retornava a ela como um líder religioso. Ali, diante do povo, Jesus proclamou ser o cumprimento das profecias, mas sua imagem não era exatamente o que a população judia esperava. Por isso, ele acabou sendo rejeitado pela maior parte de seu povo, e essa rejeição segue até hoje. A tradição judaica não aceita Jesus como o Messias e ainda espera a chegada dele. Por conta disso, ele foi expulso da cidade e seguiu até Cafarnaum. Caramba, mas por que a tradição judaica não aceita? Quem seria esse verdadeiro? Onde realizou um dos seus milagres mais significativos, a cura de um leproso. Eu não sei se vocês têm noção, mas a lepra antigamente era uma doença associada à maldição. Por isso, essa cura foi tão significativa, vista como a prova de sua autoridade divina, o que atraiu ainda mais seguidores, entre eles Mateus, um cobrador de impostos. Pouco depois, Jesus voltou a Jerusalém, onde mais uma vez curou um homem, só que dessa vez um paralítico. Você deve imaginar que assim ele começou a ser conhecido na região e passou a ser questionado pelas autoridades religiosas. E como resposta, ele diz que meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Essa afirmação foi interpretada como uma equiparação com Deus. E justamente por isso, a partir daquele momento, os líderes judeus passaram a conspirar contra Jesus. Retornando a Galileia com seus seguidores, Jesus finalmente escolhe seus 12 apóstolos. Pedro... Primeira boy band da história. Primeira boy band da história. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Natanael, Mateus, Tiago, Tomé, Zelote e Judas Tadeu. André, Tiago, João, Felipe, Natanael, Mateus, Bartolomeu. outro Tiago, Tomé, Zelote, Judas Tadeu e, por fim, Judas Iscariotes. Esse grupo o acompanharia de perto, sendo responsáveis por propagar sua mensagem. Depois ele segue mais uma vez para Cafarnaum, onde cura o filho de um soldado romano antes de ir para a cidade de Naim, onde milagrosamente Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva. E é justamente aqui que Jesus recebeu uma notícia devastadora: a morte de João Batista, seu primo e precursor, que havia o batizado, e por isso ele busca um momento de silêncio, afastando-se para lidar com o luto. O problema foi que a multidão seguiu atrás dele até a região de Tabigá. Pô, a galera tá aqui falando que não sei a história de Jesus, mas eu duvido que você sabe, velho. Você
tem a noção do que aconteceu, óbvio, que ele foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, mas todos esses detalhes é só revendo, eu não lembro mesmo, não. Onde Jesus seguiu ensinando, curando e operando milagres. É aqui que Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas poucos peixes e pães. Assim, as pessoas começaram a ver em Jesus a figura de um líder poderoso e tentaram o proclamar rei à força. Jesus não queria isso e, assim, se retirou, dessa vez sozinho, para um monte próximo, em busca de silêncio e oração. Caramba, o que seus discípulos não sabiam é que ele estava prestes a realizar um feito inacreditável. Enquanto buscava silêncio, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem em um barco e atravessassem o mar da Galileia. Eles aceitaram. Porém, durante a travessia, à noite, o tempo fechou e os ventos ficaram fortes demais. O barco passou a ser açoitado pelas ondas e o medo de morrerem ali mesmo tomou conta dos discípulos. Foi então que, no meio do nada, eles viram Jesus se aproximando. Mas ele não estava em um barco. Jesus chegou andando sobre as águas. Ao verem essa situação, os discípulos foram tomados pelo medo, pensando que se tratava de um fantasma. Porém, Jesus olhou no fundo de seus olhos e disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro, então, pede para ir em direção a ele e também começa a caminhar sobre as águas. Mas, ao sentir o vento forte, ele duvida de sua capacidade e começa a afundar. Mas Jesus o segura, o confortando, e Pedro percebe que só pode andar sobre as águas aquele que acredita fielmente em Jesus. Depois disso, ele parte para expandir seu raio de atuação, percorrendo territórios como Pérea, Samaria e a região de Decápolis, onde chega a Gerasa. Dali ele segue para Magdala, uma cidade pesqueira, lar de Maria Madalena, uma de suas seguidoras mais próximas e devotas, onde Jesus a liberta de 7 demônios. Por fim, Jesus segue para o território pagão de Cesareia de Filipe, uma região notoriamente conhecida por sua forte presença na cultura greco-romana, sendo um centro de adoração ao deus pagão Pan. No local havia uma gruta profunda, conhecida como Porta do Inferno. Ainda existe? Os antigos consideravam um acesso ao mundo subterrâneo, e foi justamente nesse ambiente que Jesus escolheu solidificar sua igreja, confiando... Caramba, Jesus é o primeiro gangster mesmo do mundo, né? Ele foi na casa do Satanás e falou: se liga, eu vou construir aqui minha base, minha label, né? Meu estúdio de gravação aqui, velho. A chave Jesus dos era céus gangster, a velho. Pedro, o primeiro papa. Ele diz: Primeira gravadora. "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Esse episódio marca um ponto de virada teológico e narrativo. A partir dali, Jesus começa a revelar aos discípulos que sua missão culminaria em sofrimento, morte e ressurreição, dando um grande spoiler de sua própria vida. Jesus então sobe com Pedro, Tiago e João até uma montanha elevada, conhecida como Monte Hermon, onde, segundo a tradição, ele revelou sua glória divina em um momento conhecido como a Transfiguração. Com isso, Jesus retorna ao território da Judéia e segue para Jerusalém, ciente de que ali sua missão encontraria o desfecho. Eita, agora é a morte e ressurreição. Perdão e traição. Logo, quando chega à cidade, Jesus se declara um com Deus, sendo novamente rejeitado pelas autoridades religiosas e expulso. Se ele volta hoje, ia ser igual, brother. Ia ser igual. Nada mudou. Do local. Assim ele Essa é a única coisa que a gente pode dizer que nada mudou. vai a Não, Betânia. tem outras coisas que não mudaram, mas... isso é muito igual, isso é muito vivo na minha cabeça. Se Jesus volta hoje, a gente mata ele do mesmo jeito. A gente, ser humano, tá? Eu não mataria, mas... a humanidade faria a mesma coisa. Onde realizou um dos seus milagres mais importantes, a ressurreição de Lázaro. Esse evento não apenas reafirmou sua autoridade divina diante do povo, como também intensificou a oposição dos líderes religiosos, que passaram a tramar sua morte, temendo uma reação de Roma. A preocupação era que o imperador visse em Jesus um rival ao trono, alguém que reunia multidões e se autodeclarava divino. Enquanto isso, após um Betânia. breve retorno a Pérea, Jesus voltou a Jericó e de lá desceu para Betânia e Jericó foram duas professoras minhas. Jerusalém, onde chega montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias, que dizia que o Salvador iria vir montado sobre esse animal. Após alguns dias, Jesus foi ao templo, local central das práticas religiosas, mas lá ele encontrou diversos vendedores e cambistas, o que o deixou revoltado. Jesus expulsa todos eles, dizendo
dizendo que ali deveria ser uma casa de oração e não uma caverna de ladrões. E foi ali que ele passou a proferir sobre o fim dos tempos e o juízo final. Essa fala representou uma ameaça para a ordem religiosa e por isso a trama contra Jesus passou a ser ainda mais pesada. Aqui nós estamos na Páscoa e Jesus resolve fazer um jantar com seus apóstolos. O que eles não sabiam é que esse momento seria conhecido como a Última Ceia, onde Jesus revelou que seria traído por um daqueles que estavam na mesa. Esse homem foi Judas Iscariotes. Sobrou pro Judas, né? Trair antes mesmo daquele jantar, procurando os principais sacerdotes do templo, onde prometeu entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata, um valor que na época representava o preço de um escravo. Assim, após a ceia, Jesus retirou-se com seus discípulos para o jardim do Getsemane, um local onde costumava orar com frequência. Foi nesse cenário de silêncio e sombra que Judas retornou, agora acompanhado de uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. E pouco tempo depois, Jesus foi preso e levado a julgamento. Lá ele enfrentou acusações e falsos testemunhos. Por isso, foi condenado à morte por crucificação pelo governador da Judéia. Essa era uma execução brutal, reservada apenas para os piores criminosos. Assim, em Gólgota, Jesus é crucificado. Acima da cruz havia a inscrição Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, e durante o processo ele foi alvo de zombarias e provocações por parte dos soldados e da multidão. Ele olhou para aqueles que o maltratavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, revelando um amor que transcende a dor e a injustiça. João registra as últimas palavras de Jesus como está consumado, indicando que sua missão havia sido concluída. Após sua morte, Jesus é sepultado em um túmulo escavado na rocha. E aqui você sabe que a história ainda não terminou. Afinal, 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, permanecendo com seus discípulos por 40 dias, os instruindo profundamente sobre o reino de Deus e confiando a eles a missão de levar o evangelho até os confins da terra. Olha essa história, cara. Se for mentira, é uma das maiores histórias da história. Eu acredito que não, que isso aconteceu. Talvez não com a mesma intensidade e veracidade, mas muita coisa é verdade. Após essas palavras, Jesus foi elevado aos céus, onde 2 anjos disseram: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus virá da mesma forma como o viram ir para o céu. E foi assim que da Galileia até Roma, das sinagogas aos lares humildes, os discípulos de Jesus garantiram que todo o mundo antigo ouvisse a história de um carpinteiro judeu que revelou o rosto de Deus e ofereceu ao mundo uma nova esperança. Esse homem nasceu em meio à simplicidade, viveu com humildade e amor, e caminhou entre os pobres, doentes e esquecidos. Jesus não buscou tronos nem riquezas, mas transformou o mundo com palavras de compaixão, perdão e esperança. Ele ensinou que servir e amar é mais forte que a morte e que a fé move montanhas. Foi traído, humilhado e crucificado, mas mesmo pregado numa cruz, ainda ofereceu perdão e ao ressuscitar, selou a promessa de que a luz sempre vence a escuridão. Sua vida foi breve, mas o seu legado será para toda a eternidade. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. Como que não gosta de um vídeo desse? Pelo amor de Deus, que vídeo maravilhoso. Tá louco, tá doido. Jesus Cristo, nosso Senhor. O diabo não presta. Eu fecho com Jesus, nego, certo? Vocês estão entendendo, mano? Que é Jesus, pô.